Se o objetivo de acumular dinheiro for para salvar o mundo, o caminho será puro, porque é direcionado à salvação de todos, e será o caminho proveniente da alma do homem. Ou seja, o homem que age com a alma e coloca o sistema financeiro no sistema de salvação, terá como retorno maiores meios. Se vocês colocarem a alma na construção de dispositivos técnicos, como o monetário informativo, o monetário no sentido de gestão de processos, de transmissão da informação, dinheiro como suporte para a transmissão de informações, e também observarem a questão espiritualizando-a através da ação da alma, obterão que, mais adiante, o mundo será mais diversificado, existirão sempre mais conexões, interações informativas. O mundo se desenvolverá num contexto de máxima interação. E a máxima interação é aquela que Deus dá a cada um dos homens como qualidade do desenvolvimento eterno, ou seja, a qualidade dos eventos se acumula para que cada homem possa viver eternamente. Quando vocês conhecerem a tecnologia do trabalho da alma, qualquer evento levará a compreender este conteúdo. Cada evento seguinte levará a uma maior compreensão dos elementos do desenvolvimento eterno. Se refletirmos sobre o fato de como o homem observa Deus do ponto de vista da consciência, que é criada sempre por Deus, porque as funções da consciência são determinadas inicialmente sempre por Deus, então aqui também fica um princípio da liberdade. O homem, pensando em como Deus o criou, observa antes de tudo um elemento de analogia, por exemplo, o corpo físico de Deus único. É simples supor que o Deus eterno, tendo um corpo físico eterno, obviamente, criou um similar, mesmo que este seja a alma. E por que isto é realmente assim? Para se chegar a conclusões criteriosamente verdadeiras, é necessário haver a prática. Por exemplo, um tumor em fase 4 se cura quando pensamos assim. Eu demonstrei e então podemos curar qualquer pessoa. Obviamente, podemos curar nós mesmos também, não adoecermos. O critério desta verdade em questão é que, seguindo a vontade de Deus em relação ao desenvolvimento eterno, nós efetuamos a normalização do mundo eterno e também do mundo interno. E quando passamos ao conceito do mundo interno, nós vemos que a alma realmente ilumina o corpo de dentro, constantemente. Quando eu era menino, me perguntavam frequentemente onde se encontrava a alma. E eu, logicamente, a via. O primeiro nível da sua manifestação é no corpo, mas eu sempre evitei dar uma resposta concreta. Mas agora, refazendo esta pergunta, respondo que a alma se manifesta no homem, no primeiro nível, no corpo físico, mas não é correto dizer que se localiza lá, porque esse é só o primeiro acesso, a primeira manifestação. Pode-se ver a sua luz na zona do coração, mas quando vocês forem lá, irão acabar dentro de um espaço absolutamente infinito e o sistema de percepção de vocês começará imediatamente a reagir a esta profundidade infinita da alma. E quando começarem a pensar assim, vocês poderão passar ao contato com Deus, que da mesma maneira dará a sua primeira manifestação e da mesma maneira existirá a possibilidade de entrar nele, como em um sistema infinito de conhecimentos. Aqui existe um aspecto pessoal, individual de comunicação com Deus. No sistema infinito de interação, podemos sempre encontrar o tempo para uma ação concreta, um diálogo, se existir um desejo recíproco. Se vocês desejarem ressuscitar ou curar alguém, é evidente que Deus também o deseja, e daí deriva que a estrada é uma só. Vocês devem encontrar a estrada que Deus realmente dá, em todos os elementos da realidade. O conhecimento sobre a criação do homem, sobre a criação da alma do homem, é como um campo no espaço. Este conhecimento pode ser percebido pelas pessoas. Se vocês quiserem mostrar para as pessoas este espaço onde se cria a alma,
usem a percepção do homem, porque a pessoa não pode se aproximar tanto assim com um raciocínio lógico, porque a sua lógica, bem aqui, ainda está sendo construída. Por isso, para mostrar o mecanismo da criação da alma, é preciso desenvolver a lógica a tal ponto que a lógica, o espírito e a alma estejam unificados. Este é o corpo físico do homem. Somente o corpo físico reúne em uma unidade conceitos tão diferentes, sistemas tão diferentes do ponto de vista da criação de Deus. O corpo físico deve participar ou coparticipar do processo da criação do mundo, dentro do processo de interação destes níveis, alma e espírito. Sabendo como Deus age, como o corpo físico de Deus único age, vocês poderão agir autonomamente. Por isso, vocês devem entender como o corpo físico de Deus único avalia determinadas circunstâncias. O corpo físico age e, ao mesmo tempo, é a própria expressão desta unidade. Eis porque, com base no meu ensino, eu mostro sempre que a eternidade do corpo físico é um potentíssimo e, muitas vezes, o único instrumento de conhecimento que permite realmente salvar a civilização. Porque se nós não observarmos o elemento da eternidade do corpo físico como elemento do desenvolvimento eterno, nós retornaremos sempre a volumes já acabados, o que revela um sistema razoavelmente indeterminado e instável no desenvolvimento. O elemento da eternidade, neste caso, é manifestado como um elemento de unitotalidade, o elemento de transmissão de conhecimentos. O conhecimento de Deus, por exemplo, deve obrigatoriamente se tornar unitotal. Assim, quando andamos pelas ruas e comemos algo, ou de alguma maneira reagimos à realidade, nós recebemos sempre conhecimentos que passam através de nós e, de fato, transfiguram o mundo. E quando vocês quiserem entender como, nessa ação concreta, estes conhecimentos se manifestam, será suficiente sintonizar-se e compreendê-los. Onde concretamente estão estes conhecimentos que permitem influenciar a realidade próxima a vocês? Simplesmente olhem com atenção e verão que estes se encontram próximos a vocês, e vocês poderão simplesmente compreendê-los. É importante vê-los perto, não só no corpo físico. A consciência e Deus trabalham num único nível. Agora cheguei ao momento culminante do pensamento deste sistema de pilotagem no ensino sobre a alma. Da perspectiva da alma, o espírito, a consciência, o corpo físico do homem, a alma do homem, Deus e o corpo físico de Deus único possam agir contemporaneamente e de modo sincronizado, e então qualquer elemento do mundo venha a ser como vocês o percebem, ou seja, unívoco, fixado, definido num lugar concreto, e com isso mantém sua absoluta liberdade. Falando sobre o homem, ele tem total liberdade para fazer o que quiser de maneira edificante, obviamente agindo a partir de Deus. E quando nós observarmos as ações não edificantes, por exemplo, por que existem as guerras? A alma do homem é construída à imagem e semelhança do corpo físico de Deus único. O corpo físico de Deus único é constituído da mesma maneira que o corpo físico do homem. Quando percebermos estas leis, percebemos também que a interação entre os elementos do corpo físico do homem e o mundo externo pode ser traumática. O homem pode ter uma lesão, um trauma, etc. Mas quando nós queremos que isto não aconteça, colocamos como objetivo que o homem não pode ser ferido, adoentar-se ou encontrar-se em situações de acidente. Do ponto de vista exato do desenvolvimento futuro, este objetivo deve ser absolutamente realizável, pelo menos para começar, em relação a situações de possível destruição global, a cura de doenças complexas, etc.
Entendam que a alma de vocês é o instrumento que desenvolve o mundo e contemporaneamente se desenvolve junto com o mundo, partindo do ponto de vista dos elementos externos, porque a alma é criada por Deus inicialmente íntegra e possui todos os conhecimentos. Por isso, o desenvolvimento da alma é visível somente por uma observação externa. E quando o homem vai à escola, por exemplo, e aprende algo, ele se desenvolve. E quando vocês o observarem, vocês verão que este desenvolvimento é somente uma percepção de vocês, mas não é a percepção do corpo físico de Deus único. É claro que vocês realizam este desenvolvimento, porque o homem vê a partir do ponto de vista da própria alma. Segundo o meu ensino sobre a alma, com a ação da alma, vocês acabam por oferecer o conhecimento de vocês a outra pessoa, mas com isso o percebem como conhecimentos próprios. Vocês fazem novamente, usando a analogia com o corpo físico de Deus, dando ao outro, vocês o dão como um sistema independente do outro. Por exemplo, no processo de cura, na minha tecnologia, a cura é imposta de modo que, curando, seja necessário transferir os conhecimentos sobre outras situações, ou seja, não adoecer mais e curar outras pessoas. O princípio de transmissão é fundamental. O mundo é construído assim. Eu ajo de tal forma que os conhecimentos sejam sempre transmitidos nos momentos da ação. Assim também age o corpo físico de Deus único. No momento da ação, cria o objeto da realidade e este se desenvolve. Por isso, não existe o tempo na ação. Não existe o próprio tempo. Deus se encontra sempre conosco porque Ele está sempre em qualquer tempo. E o nosso objetivo é compreendê-lo, entrar em sincronização, interação com Ele. Porque durante a oração, muitos eventos melhoram na vida do homem. Porque emergem sistemas globais, prioridades de Deus. O que Deus quer concretamente de cada um de nós, é evidente que Ele quer o desenvolvimento eterno, que não exista destruição e guerra. Ele quer harmonia, mas a deseja exatamente para todos. E vocês verão cada homem como percebe o corpo físico de Deus único, já com o Espírito. Aqui eu passei para o nível sucessivo, qualitativamente sucessível. Um novo nível, no qual o espírito proveniente do desenvolvimento da alma já é onisciente, onividente. A questão agora é como saber colher o sinal de retorno e transferi-lo para a consciência. Vocês encontram um homem e ele precisa de ajuda. Vocês o ajudam, mas também podem nem sequer notá-lo. Para transferir esta informação para a consciência, podem fazer assim, durante o sono. Se vocês tiverem um sonho com projeções de diversos eventos, será possível transferir para a consciência somente a parte boa, aquela que convém. Selecionem os componentes, a substância útil do sonho para os eventos futuros. Se não existir o sonho, façam com raciocínio, com pensamento. Eis aqui a possibilidade de elaborar informações no sentido da pilotagem positiva, sem descartar nada, não tocando nada, simplesmente indo no caminho de Deus. Vocês caminham nas suas pegadas, nos passos do corpo físico de Deus, onde não existem problemas, catástrofes, etc. E quanto mais precisamente vocês andarem neste caminho, menos problemas terão. Aliás, não terão. Pois se a construção dessa estrada é o amor é a base destas pegadas. Então, caminhando avante, vocês verão o ato da criação, onde Deus criava e cria vocês. Quanto mais exatamente vocês se aproximarem do ato de autocriação, melhor serão os eventos, a saúde, etc. Se torna para vocês o ato da criação e ato da ação corrente, se tornando a mesma coisa. O homem é criado por Deus contemporaneamente, seja para sempre, seja em cada momento real, em cada momento corrente. Se observarmos a situação de modo abstrato e total, o homem é também aquela molécula, uma galáxia. E Deus move tudo isso de
qualquer maneira cria uma trajetória para cada elemento. Então, cada ponto do homem, cada célula, se encontra numa relação de igualdade ao ato da criação. Deus cria o homem a cada momento do tempo. Se vocês observarem estes conhecimentos como ele faz, através da estrutura da sua própria alma, vocês poderão tranquilamente criar seu próprio corpo, criar o seu próprio desenvolvimento. É preciso somente saber como Deus introduz a informação, como interage, quais são as fontes. Mas Deus é completamente aberto e dá todas as informações para que se tenha o desenvolvimento eterno. E quando vocês começarem a avançar por este caminho, vocês verão que o campo da consciência, ou a substância da criação, são vocês mesmos, a sua própria ação, seu próprio corpo físico. Poderão também perceber o seu corpo e rapidamente entender que vocês o fizeram, incluindo a autocriação, e que vocês mesmos introduziram este novo nível. Indo mais alto, vocês verão como faz Deus. Deus faz o corpo da forma mais variada. Ele o faz para todos e imediatamente. Como consequência, subindo ainda mais, vocês começam também a fazê-lo imediatamente para todos e para vocês mesmos, e assim alcançam a norma, e a norma, como elemento da criação, não será mais reflexa. Quero dizer que, para vocês, este estado se tornará um estado normal. A norma é quando o elemento da autocriação vem sem problemas, quando vocês o fazem de maneira correta, seguindo os conhecimentos de Deus. Portanto, para que não ocorram desvios da norma, vocês devem observar a trajetória do desenvolvimento futuro, os eventos futuros, e fazer de tal maneira que vocês tenham o caminho de vocês como um percurso que vocês já predeterminaram, que já está na sua alma. Deus já deu a vocês este caminho. Esta aproximação à alma acontece com um ritmo sinusoidal. Como funciona o coração? No início, vocês saem na pilotagem externa e depois retornam em direção a vocês mesmos. E este nível é também o caminho de Deus. Deus se desenvolve harmoniosamente, assim como o sistema sinusoidal de trabalho do coração. Quando vocês alcançarem esta harmonia sinusoidal, vocês verão que o processo de pilotagem pode ser muito preciso, que é suficiente introduzir o nível desta sequência sinusoidal na própria consciência. Depois introduzir este nível na estrutura da alma, já de fato projetado. Poderíamos também introduzir uma sequência numérica aqui. Por isso, eu dou frequentemente sequências numéricas que permitam transparecer o nível terapêutico do homem, próprio na alma do homem. Existe um sistema de medição fixa, como a alma é um sistema exato no mundo. Assim, nós obtemos uma pilotagem que introduzimos somente na consciência, na estrutura da alma, na estrutura da ação da alma. E, como resultado, obteremos, por exemplo, a saúde absoluta do corpo. Quando alcançamos o conceito que o homem é capaz de regenerar mesmo que somente uma célula, então não existirão limites. Será possível regenerar-se completamente. O pensamento como elemento de desenvolvimento da alma é observado no senso do desenvolvimento e da ação pessoal. Se é possível regenerar-se com o pensamento, com um elemento de desenvolvimento da alma, é possível também transferi-lo a um outro homem. Todos os tipos de pilotagem à distância começam a adquirir um esquema lógico simples. Vocês chegarão ao ponto de obter a pilotagem como sistema de pensamento. O pensamento se torna um sistema isolado e é possível realizar construções estáticas que podem ser expandidas na realidade. Vocês tranquilamente entrarão em qualquer sistema da realidade. Ao observar a própria alma, a alma do corpo físico de Deus único, ou ainda qualquer elemento da realidade como um elemento espiritualizado, vocês poderão obter uma construção de pilotagem absolutamente precisa.
Mas há outros níveis de desenvolvimento sucessivo, porque essa não é uma simples pilotagem. Esta é a substância do mundo, a verdade do mundo, onde a alma é livre, serena, desenvolvida em relação aos objetivos de Deus. Como trabalho autônomo, eu sugiro a seguinte situação: façam de maneira que a luz da alma dirigida ao espírito, à consciência e ao corpo físico seja tal que tenha uma ótica em comum. Vocês iluminam com a alma o espírito, a consciência, o corpo físico e a ótica resultante em comum, dirijam-na ao corpo físico de Deus único, e logo irão ver um potentíssimo efeito regenerativo e harmonioso, característico do desenvolvimento eterno. Com isso, concluo o seminário de hoje. Obrigado pela atenção.